Então vamos lá, né? Agora a gente vai trabalhar os monossacarídeos. E o que é ser um monossacarídeo? O próprio nome já disse pra gente. Mono, uma unidade, né? Uma estrutura única, não polimérica, não dímera, de uma ose, né? Por que ele vai ser chamado de ose, então? Porque se eu não posso quebrar, eu vou classificá-lo como uma ose. Então, o que é ser um monossacarídeo? É a minha base de todo e qualquer carboidrato. Ou seja, a gente acabou de ver na aula de introdução dos carboidratos, aquelas estruturas que apresentam apenas uma única unidade de um poliálcool-aldeído, que a gente chamou de uma aldose, ou de um poliálcool cetona, que a gente chamou de cetose. Coloquei aqui dois exemplos, já para aquela velha adiantada, de dois tipos de monossacarídeos que são os mais conhecidos, acredito que todo mundo lembre, ao menos todo mundo já ouviu falar. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tenho a minha função aldeído e tenho 5 hidroxilas. Se encaixa na minha função, na minha característica? Sim, uma função mista, aldeído poliol. Lembre-se da primeira aula, é importante ter a sequência, que se eu tivesse apenas 2 carbonos, isso não seria um carboidrato, quanto menos, né, seria monossacarídeo. Por quê? Porque para ser um carboidrato eu preciso ter no mínimo 2 hidroxilas. Beleza? A mesma coisa aqui, eu coloquei 6 carbonos, coloquei aqui agora a minha função cetona. Como é que a gente vai dar o nome, primeiro nome bioquímico dessa estrutura? Isso é bem interessante. Ora, primeiro passo, já sei que eu tenho um aldeído e é uma estrutura básica, monomérica. Então, primeiro ponto, eu já sei que isso aqui, vamos lá, este é uma aldose, enquanto este daqui eu tenho uma função cetona, então eu tenho uma cetose. Esse é o primeiro ponto, é a identificação da função base, que aqui é uma cetona e aqui é um aldeído. Todos são poliálcoois, ótimo. Segundo passo, quantos carbonos eu tenho na minha estrutura? Nesse caso, eu tenho 6 carbonos. Então, eu tenho uma estrutura de uma aldose com 6 carbonos. Então, você vai ter uma aldo, indicando a função aldeído, 6 carbonos ex, e o ose, indicando que essa estrutura não sofre quebra. É um monossacarídeo. Então, você vai ter uma aldopentose, uma aldotriose. Nesse caso, você tem uma cetose, também com 6 carbonos. Eu vou chamar, então, de uma ceto, da função básica, 6-ex-iose. Então, você vai ter uma cetoexose. Perceba que a nomenclatura, de novo, como qualquer nomenclatura orgânica, é indicar o que você está vendo. Eu estou vendo uma estrutura com 6 carbonos, de função base aldeído, e é uma ose, ou seja, não sofre hidrólise. Então, eu tenho uma aldoexose. Neste caso, uma cetoexose. Só que, claro, cada tipo dessas substâncias, elas vão ganhando nomes. Principalmente quando a gente for visualizar que essas estruturas aqui vão apresentar várias substâncias contidas nessa estrutura, nessa base dessa fórmula. Quando a gente for visualizar as possibilidades de isomerias, a primeira que vocês talvez conseguem visualizar de maneira mais rápida é que uma aldose e uma cetoexose, ou uma aldoexose, tem a mesma fórmula básica. Se você visualizar, você tem C6H12O6 e você também terá C6H12O6. Então, primeiro ponto, já sei que as duas são isoméricas, já que eles têm a mesma fórmula molecular e são estruturas diferentes. Nesse caso, vamos relembrar, uma isomeria de função. Função aldeído, função cetona. Mas se a gente olhar para dentro da própria estrutura, se você olhar para a estrutura dessa aldoexose, a gente vai encontrar muito mais tipos de isomeria. A famosa isomeria ótica. Lembre que para termos isomeria ótica é necessário termos o quê? Assimetria molecular. E uma maneira de descobrir essa assimetria é buscando o meu carbono quiral, de mão, né? De ligantes diferentes. E
vamos estudar isso ainda nessa aula, mas só de visualização, esse carbono é quiral, esse carbono é quiral, esse, você tem 4 carbonos quirais, é só para entendimento. Ou seja, essa estrutura, pela fórmula de Van't Hoff, vão ter 16 isômeros óticos. 16 substâncias diferentes só nessa. Né? O objetivo aqui não é discutir, por enquanto, o número de isômeros óticos, como é que eu vou achar. E sim entender que a própria aldoexose, ela tem 16 substâncias diferentes. E essas 16 substâncias da aldoexose vão ter nomes específicos. Vão ter características específicas. Uma dessas, por isso é interessante você olhar na parte química, esqueça um pouquinho da biologia, uma dessas 16 é que você vai chamar de glicose. Então, quando a gente chama, né, C6H12O6, uma aldose, né, uma aldoexose de glicose, na verdade você está dando o nome de uma das 16 possíveis, né, das 16 homéricas todas. A mesma coisa você vai encontrar numa cetoexose. Quando você diz, ó, a minha cetoexose, que tem 6 carbonos, é a frutose. A frutose é um dos tipos da sua cetoexose. Isso é só curiosidade. Mas uma curiosidade que faz você cada vez aprender mais. A gente vai ver quando a parte de isomeria, a gente está um pouco mais sobre isso, vou mostrando essas variações. Mas o importante aqui não é ficar decorando, é entendimento. E o meu entendimento é que, primeiro ponto, uma aldose e uma cetose podem ser isômeras de função. Por quê? Porque as funções são diferentes e a fórmula base 6 e 6 é a mesma. Entretanto, a própria aldoexose ou a própria cetoexose, a própria aldose ou cetose, tem a sua própria isomeria, a isomeria ótica. E aí eu posso ter várias substâncias, a depender, lógico, do número de carbonos quirais. Então, quando a gente diz, ali é uma glicose, na verdade, se você quiser aprender mesmo, né, estou com vontade de aprender, quando você diz que alguma coisa é uma glicose, né, C6H12O6 é uma glicose, minha aldose é uma glicose, você está nomeando um dos tipos de aldoexoses. Vocês vão ver que outros nomes que vocês dão vulgarmente, normalmente, que vocês acham que são, qual é a diferença? Né? A galactose, qual é a diferença da minha glicose? É a isomeria ótica. É a isomeria ótica. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. É uma aldoexose também. Certo? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Então, azoses, aldoses ou cetoses. Entre elas, nós temos isomeria de função, porque eu tenho funções diferentes. Claro, se eu tiver a mesma forma molecular, né? Se eu tiver uma aldoexose e uma cetopentose, não vão ser isômeros, pelo amor de Deus. Né? Então, quantidades de carbonos iguais, você vai ter isomeria de função. Mas a gente vai entender, vai perceber, já começa a visualizar a partir de agora, que entre elas, né, entre a própria estrutura, existem várias substâncias. Então, estaria correto eu chamar glicose essa estrutura? De um modo simples, sim. De um modo químico, não. Porque eu tenho que saber qual a estrutura de todas as 16, nesse caso, né? Daqui a pouco a gente vê por que essas 16, com mais calma, é a da glicose. Porque existem outras, como a própria galactose, que tem uma estrutura de uma aldoexose. Isso é bem interessante. A gente geralmente costuma generalizar bastante esses nomes. Eu tenho uma glicose, né? A galactose, qual a diferença? Qual a diferença? As duas são aldoses. As duas são C6H12O6. Muitas vezes você pega em livros, você consegue rapidamente discutir a diferença de uma glicose para uma frutose. Vamos colocar aqui, né? Terminei sem colocar. Porque visualmente eu consigo perceber. É a história da isomeria plana. Mas quando você pergunta a um aluno, sim, qual é a diferença de uma glicose para uma galactose? Professor, não sei não, porque não é visível. Não é visível porque deixou de ser isomeria plana e passou a ser isomeria ótica de uma aldoexose. Perceba que existe uma variedade absurda. Aproveitem para aprender. Cada vez que a gente aprende mais, a gente facilita lá na frente o nosso entendimento. Então, vamos lá. Outro ponto fundamental.
Desde a primeira aula, né, primeira aula que eu estou chamando de introdução de carboidrato, que eu digo a vocês que para ser um carboidrato, eu tenho que ter, no mínimo, 3 carbonos. Por quê? Porque eu preciso da função poliol. Então, a minha triose, nesse caso aqui, a minha aldotriose, né? Aldeído, 3 carbonos, 1 ose, que é um monossacarídeo, ela seria a minha estrutura básica, primária, a primeira a que eu vou formar os outros tipos de carboidratos. E o que isso vai ser importante? Preste muita atenção. Quando você olha para essa estrutura, você percebe que essa estrutura, na verdade, não é uma, são 2. O senhor está ficando doido? Não. Lembre-se ou visualize que este carbono é quiral. Que é um carbono quiral? Aquele carbono que apresenta os 4 ligantes diferentes, saturado. Esse é insaturado, não é quiral. Esse tem 2 ligantes iguais, não é quiral. Esse eu tenho a minha carbonila, meu C-OH, hidrogênio e hidroxilo. Então, ele é quiral. Por ele ser quiral, essa estrutura, na verdade, como eu tenho um carbono quiral, de novo, pela fórmula de Van 't Hoff, 2 elevado a 1, você tem 2, você tem 2 estruturas. A famosa destrógira, o giro à direita, e meu giro à esquerda. Então, eu posso construir, vamos com calma, 2 estruturas primárias. Veja que eu estou, para com calma, visualiza de novo o que eu estou falando para vocês. Essa estrutura da aldotriose é a estrutura básica de um carboidrato. Só que essa estrutura não é uma, são 2. Porque tem isomeria ótica. Então, você vai ter que entender, por favor, se vai ter é ótimo, né? Você terá que entender que, na verdade, a aldotriose que constrói os meus carboidratos não é uma, são 2. A levógira, né? Ou levógira, e a destrógira, do giro à direita. Que, por convenção, veja lá, vou fazer as 2 aqui, sem perder muito o nosso tempo. CH∆O, ó meu carbono quiral. Vou continuar colocando ele desse lado, traço CH2OH. Perceba que eu, por convenção, coloquei a primeira estrutura com a hidroxila direita. Então, eu vou dizer que essa estrutura dessa triose vai ser uma triose destro. Então, nesse caso, eu vou chamar de uma D-triose para indicar que a estrutura básica é uma estrutura destrogira. Vamos ver já. Vamos continuar. Ou eu poderia construir a sua imagem no espelho. Sem muita frescura, né? Você poderia ter como estrutura essa daqui. Ó, a minha imagem especular. Então, eu vou ter, né? Aqui não me interessa, vou colocar, mas não me interessa. OH-H2, CH2. Veja, aqui não é quiral, então não me interessa, mas esse é quiral. Esse aqui é meu carbono quiral. E essa é a imagem dessa. Se aqui eu considerei que ela é uma destrogira, aqui então eu vou ter uma L, uma levógira ou levógira triose. Uma levógira, né? Uma triose. Então perceba, vamos recapitular, e aí vocês vão ver no exemplo perfeitamente onde eu quero chegar, né? Foi importante, os alunos perguntam muito, professor, o que é o D e o L na frente de uma glicose? O D e o L não estão dizendo que minha glicose é destrógena ou levógena. Eles estão dizendo que aquela glicose foi originada da minha triose destra ou levo. E como é que eu vou saber isso? Se na minha glicose eu tenho 6 carbonos e eu tenho 5 com hidroxila e tenho 4 isoméricas. Vamos lá. A dica, ou na verdade, a visualização é o penúltimo carbono. É este carbono daqui que você vai olhar. Ó. Este carbono daqui. Então,
este carbono é o carbono quiral da sua triose. Então, vamos fazer um desenho? Vamos para aqui. C-H dupla OH 2, 3, 4. Tá bom, 4. 1, 2, 3, 4. Uma tetrose, né? Uma aldotetrose. Lá vai eu. H, OH, H, OH, H2, OH. Né? Primeiro ponto. Eu tenho que visualizar se essa aldotetrose foi derivada de um D ou de um L. Saber se ela é destrogira ou levogira é uma outra coisa, é uma outra indicação. O primeiro ponto é eu olhar aqui para o carbono, para o penúltimo carbono da minha ose e olhar, a hidroxila está para a direita. Então, significa dizer que o aldeído, né, chamado aldeído glicérico, ou a minha triose, que originou essa estrutura, é uma triose D. Então, eu vou botar o D maiúsculo, não indicando, vou repetir, não indicando que esse composto é destro. E sim, esse D maiúsculo está me indicando que a origem da substância que formou este carboidrato era de origem destrógena. Isso é importante. Professor, e como é que eu vou saber se esse composto aqui é destro ou levo? Bom, como esse composto, visualize, você tem 2 quirais, então, na verdade, existem 4 isômeros óticos, 2 destro e 2 levo. Quem vai ter que dizer isso é o vestibular. Você não tem como olhar para a estrutura planar e dizer se ela é destro ou levo. Você pode dizer, por convenção, que a sua origem é destra. Mas se ele é destro ou levo, quem vai dizer é a questão. Então, eu posso ter um D mais, e um D menos. Aí agora vem a importância. O sinal positivo indicará para a gente que ela é uma destrogira. E são convenções, não é? E o sinal negativo está indicando para a gente que ela é uma levogira. Então, vamos interpretar? Se eu chego num vestibular, chego numa questão e tem lá uma D-glicose, D-pentose, o D está indicando para você não, tá certo? Que é assim, não está lhe indicando, melhor falando, ficar mais bonito, não estaria lhe indicando que ela é destro ou levo. O D está indicando a você que a origem daquela substância, seja aqui, ó, a minha tetrose, vamos para cá, a minha glicose, essa origem é destra. Se ele quer dizer para você se é destro ou levo, ele vai indicar pelo sinal, se é positivo ou se é negativo. Então, essa estrutura, ela tem uma D+, ou seja, uma destrógira, como estrutura básica, e nesse caso, ela está desviando a luz para a direita. Ela tem como origem uma triose destra, mas ela, como estrutura, está derivando para a esquerda. Tudo em paz? Então, a tal da glicose que a gente viu, né, é uma estrutura que poderá ser um D, uma destrogira, como origem, mas pode estar desviando para a direita ou para a esquerda. Então, fechar. O D maiúsculo, o L maiúsculo, na frente de um monossacarídeo, não, anota isso aí, não está lhe indicando a sua isomeria. Está lhe indicando a derivação da onde ela foi formada. E como é que eu vou saber? O penúltimo carbono. O penúltimo, professor, o penúltimo, sim, meu grupo carbonilo é meu grupo principal. Então eu vou começar a numerar daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse que eu olho. A carbonilo é o principal, então eu começo no mais próximo dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, eu olho para esse daqui. Os meus desenhos, coincidentemente, os dois estão virados para a direita. Então, os dois foram derivados do meu D. Os dois derivados do D.
Se eu chegasse e alterasse esse desenho aqui, vamos alterar rapidinho, vamos botar aqui um hidrogênio para cá e a hidroxila para lá, neste caso agora, essa aldoexose seria uma L maiúscula, porque ela foi originada de uma L-triose. Isso é importantíssimo. Né? É conhecimento. Né? Então, quando você encontra, já vi questão de vestibular assim, o D e o L na frente de um carboidrato, por favor, vou fechar aqui, para a gente continuar. Não está dizendo a sua isomeria, e sim a sua origem. Isso é fundamental para eu não cair em pegadinha de vestibular. Quantidade de alunos que chegam para mim, professor, por que essa D-glicose ela não é destra? Digamos essa. Por que essa não é destra se tem um D? Porque o D, amor, não é de destrógeno. O D é da origem da triose, que era destrogina. Ela, na verdade, o menos está indicando que ela desviou para a esquerda. Ok? Vamos continuar. Vamos só parar mais de novo aqui esse pouquinho, para não ficar muito grande, e a gente continua, próximo tópico, que vai ser justamente a maneira simplificada e as isomerias óticas, como é que eu visualizo, e aquela parte linda, as ciclizações nas oses. Feijão, né?